Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Eu gostaria de voltar ao tratamento de Israel ao povo palestino. Porque eu estou estarrecido. Estarrecido com a parcialidade dos meios de comunicação de massa, sobretudo dos maiores influenciadores, sobretudo com palavras do senhor Demétrio Magnoli, que comenta na Globo News. Os outros, a reboque, também seguem as mesmas orientações, mas ele é mais explícito. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de admitir que o que Israel está fazendo com o povo palestino é genocídio ou algo muito análogo a isso. Tudo bem que a pessoa tecnicamente teime em dizer que não é genocídio. Tudo bem. Mas agir como se aqueles que entendem que é porque as pessoas são idiotas, não sabem interpretar a lei, isso me parece um equívoco. E me parece propositalmente de um equívoco, talvez mais por influência do meio do que por mau caratismo ou desonestidade intelectual. Como eu não vou afirmar, isso talvez seja uma influência do meio. Porque Israel é uma nação muito privilegiada em alguns aspectos, apesar de alguns insistirem que a imprensa e a universidade é antissemita. Nós fizemos, em 1948, uma lei universal de direitos humanos inspirados que fomos no sofrimento dos judeus. O sofrimento dos judeus nos afetou tanto, nos comoveu tanto, que nós falamos, não, vamos dar um basta nas possibilidades do Estado agir assim para com os cidadãos. Então, depois da Segunda Guerra, nas discussões a respeito do tratamento do Estado para com os cidadãos, para que aquilo não viesse a ocorrer, e voltou a ocorrer em muitas outras oportunidades, com as grandes nações fazendo vistas grossas, coisas semelhantes e análogas continuaram, quiçá, continuam acontecendo, às vezes, com vistas grossas das nações, inclusive, que são signatárias das cartas de direitos humanos. Mas essa insistência em insistir que Israel não comete crime de direitos humanos, não comete genocídio, simplesmente porque Israel alcançou o que eu chamo de blindagem ética e moral. Como foi o povo afetado e politicamente ganhou espaços formando seu Estado em detrimento da não formação do Estado palestino, como tem o apoio das principais nações do mundo, o apoio dos Estados Unidos, isso foi dando a Israel uma blindagem. Israel ficou blindado. E vou dizer mais, se Israel está ou não está cometendo crime de genocídio, vou dizer mais, isso passou a ser, inclusive nas discussões sobre Israel, secundário. Porque se Israel cometer, as pessoas vão dizer que não cometeu. As pessoas vão dizer, a imprensa na sua grande hegemonia vai dizer que não aconteceu. E hoje eu fiquei mais estarrecido ainda com o senhor Demétrio Magnoli dizendo, não, isso não é genocídio, porque genocídio é a tentativa de exterminar 100%, totalmente, um povo, uma etnia. Não. Não. Não.
Lá em 1948, ficou estabelecido que, nas leis de direitos humanos, que o genocídio é quando um povo é afetado na sua integridade, ele é dizimado, não são essas palavras, mas eu estou aqui parafraseando, quando ele é dizimado em massa, total ou parcialmente. E as pessoas que participam direta ou indiretamente desse ato também são condenáveis. Por isso é que pessoas que participaram da burocracia nazista também foram condenadas. Não apenas os líderes que davam as cartas. Então, está ou não está havendo lá na faixa de Gaza, com as incursões de Israel, uma dizimação parcial do povo palestino? Propositalmente. Porque até eu, com essa minha cara de tonto, sabia que ia dar nisso. O senhor Demétrio Magnoli não sabia? O Netanyahu não sabia que iria dar nisso. E por que ele está fazendo isso? Aí nós precisamos discutir, fazer com que a desigualdade volte às discussões políticas do mundo, porque com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo se tornou tão hegemônico que a desigualdade ela deixou de ser um problema fundamental nas nossas discussões. É um problema secundário. Tanto é que com a implantação gradativa do neoliberalismo, a desigualdade no mundo aumentou. Jogadores de futebol de hoje ganham muito mais que Pelé, que Zico, mesmo em começo de carreira. Por quê? Porque a concentração de renda ela cresce absurdamente e nós deixamos de discutir a desigualdade. E a desigualdade que há na faixa de Gaza, com Israel como Estado. Israel tem a tutela, tem a custódia daquele território. A faixa de Gaza não pode, os palestinos não têm autonomia comercial. Toda a logística do que entra e sai dali é controlado por Israel. Israel, com uma das melhores qualidades de vida do mundo, trata economicamente os palestinos como lixos, deixando aquele povo com quase 50% de desemprego. Onde eles vão se empregar? Eles vão se empregar no Hamas. E por que o senhor Benjamin Netanyahu está bombardeando a faixa de Gaza? Porque as crianças estão morrendo em massa, mais do que os adultos, talvez, em porcentagem. E quem ingressa no exército do Hamas? Os desempregados, que são as crianças que seriam os futuros soldados de amanhã. Então, propositalmente, o senhor Benjamin Netanyahu está gerando um morticínio proposital na faixa de Gaza. Qual o nome disso? Genocídio, com genocídio maiúsculo. Tem que desenhar o extermínio, e essa ideia de que genocídio é isso foi afirmada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmado no Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, onde crimes de guerra são julgados e genocídio também. Então, se há uma... Por exemplo, o Demétrio Magnoli diz, não, tem que ser a tentativa de extermínio total. Se crianças forem retiradas em massa de um povo, para que esse povo não gere, isso é genocídio. Isso pode ser considerado genocídio. Então, a tentativa total e parcial de acometer o extermínio de um povo, que em massa ou não. Por exemplo, eu esqueci o sobrenome de duas pessoas. Teve um tal de Pedrinho alguma coisa,
que matou 16 Yanomamis, e esses 16 Yanomamis que ele matou foi considerado genocídio. Talvez essa pessoa seja a única pessoa condenada no Brasil viva pelos tribunais internacionais. O ídolo do Bolsonaro também foi, mas ele já faleceu, que foi o coronel Ustra. Mas um outro Pedrinho, que matou 70 pessoas, já não foi condenado por genocídio. Por quê? Porque o genocídio não é a quantidade, é a tentativa de extermínio de um grupo social, de um povo. E o que está sendo feito nos bombardeios à Palestina? A dizimação parcial de um povo. Não, mas foram só 11 mil. O quê? Ah, tem que matar 50%, pelo menos. Aí vira genocídio. Mas eu digo mais, e volta a questão. Israel, ele alcançou uma blindagem. Israel é blindado eticamente. E vou dizer mais ainda. Os jornalistas da Globo News não têm autonomia para dizer, de muitos telejornais, não tem autonomia para dizer que Israel comete genocídio. Não tem. E muitos falarem, ou talvez todos eles, mais cedo ou mais tarde, vão ser mandados embora. Ah, mas a liberdade de imprensa. Calma. Calma. No liberalismo, porque o liberalismo é liberdade também de comércio, da iniciativa privada. Não é só a liberdade do indivíduo. Então existem dois tipos de liberdade. Existe a liberdade aliás, foi o Cajuru que falou isso. Nem sempre quando uma pessoa não é a nossa favorita, tudo que ele fala é bobagem. Existe a liberdade de imprensa, que pode ser relacionada à liberdade de jornalista. Existe a liberdade de empresa. A empresa tem um editorial. A empresa tem uma linha ideológica. E na linha ideológica dos meios de comunicação hegemônicos, se você disser que Israel comete genocídio, pode esperar, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai ser demitida. Por isso é que eles não falam. Eles não falam. Também porque o meio influencia, e se falar isso, gente, não vai durar muito tempo não. Porque existe a liberdade no liberalismo existe a liberdade de imprensa e a liberdade de empresa. O Estado, quando coíbe a liberdade do cidadão falar, aí é um problema humanitário. Quando a empresa não admite certas colocações, isso é liberdade de empresa. Não deixa de ser um problema humanitário, porque não é o Estado que está intervindo, é a empresa. Uma coisa também que uma pessoa que nós não gostávamos muito falou, mas o que ele falou tem um fundo de verdade. Eu não gosto muito de cometer o sofisma de autoridade invertida, não. Às vezes, o sofisma de autoridade é quando você diz assim, essa pessoa está falando a verdade porque ela é presidente da República. Então a gente olha para o cargo, ou porque aquilo vai... É porque o professor falou, então isso é discurso de autoridade. O discurso de autoridade invertida é quando você diz, esse cara falou porque ele é um FDP, então se ele é um FDP, tudo que ele fala está errado. Não. Ah, isso que ele falou está errado porque ele bebe, porque ele fuma. Não. Isso é discurso de sofisma de autoridade invertida. Então o senhor Eduardo Viana, o Caixa d'Água, já falecido, ele dizia que não existe opinião pública. Existe opinião publicada. Claro que isso não define opinião como opinião pública, mas faz muito sentido. Por exemplo, o déficit zero. O déficit zero é publicado e passa para as pessoas que todo país do mundo, para ser maduro economicamente, tem que praticar o déficit zero. Não, isso é uma interpretação econômica sobre a realidade. Mas é publicado e as pessoas que não estão no dia a dia dessa discussão entendem que é isso mesmo. Não, o governo não pode gastar mais do que arrecadar. O cidadão comum gasta mais do que arrecada para fazer crédito educativo, para fazer uma viagem, às vezes para comprar roupa mesmo.
e depois paga. Por que o Estado tem que gastar mais, tem que gastar menos, não pode gastar mais do que arrecada? Isso não é um paradigma econômico único, mas é publicado como se fosse um paradigma único. Então, é publicado que Israel não comete genocídio. Então, às vezes, a opinião pública é a opinião publicada, porque o cidadão, ele não vive da informação. O cidadão não é um professor universitário ou um professor que está sempre pesquisando. O cidadão tem as coisas dele, os afazeres dele. Ele não vive da informação. Então, às vezes, a opinião que chega a ele é a opinião pública, que é a opinião publicada. Então, dentro dessa linha, existe a liberdade de imprensa e a liberdade de empresa. As empresas jornalísticas já compraram a ideia. Israel não comete genocídio. Pela influência política, econômica, imobiliária dos judeus, inclusive nos Estados Unidos. Então eles alcançaram uma certa blindagem. Se eles cometem ou não genocídio, nessa discussão hegemônica, nesse parecer hegemônico, isso é secundário. Ele cometendo ou não, as pessoas vão dizer que não cometeu, que não comete. Agora, um povo que passou pelo que Israel passou, não tinha o direito ético e moral de tratar. Primeiro, os palestinos, como eles tratam? Primeiro, de gerar um bombardeio que acerta mais a população que o Hamas, que gerou até agora mais de 11 mil mortos. Isso segundo dados oficiais. Sem falar da mortandade de crianças. Eu até entendo o cara ter a intuição de que não é genocídio. Eu até entendo. Mas achar que quem pensa que é genocídio é um imbecil, é um idiota que não sabe interpretar as leis, isso não. E está havendo uma dizimação em massa do povo palestino, não total, mas parcial, sobretudo de crianças. Isso é genocídio. E eu não vou dizer o que eu penso do senhor Benjamin Netanyahu por respeito à mãe dele. Ok, galera? Vocês são do coração.